Eu disse para vocês, né, que nós trataríamos hoje de um dos conceitos que é central na disciplina de cálculo, né, no cálculo 1, que é o conceito de continuidade, né, continuidade. A palavra continuidade não é uma palavra estranha para nenhum de nós, né? É uma palavra do nosso cotidiano desde que somos crianças, né? Nós estamos totalmente acostumados com a palavra continuidade e com a ideia que a palavra continuidade traz. Vocês concordam comigo? Assim, esquecendo esse universo do cálculo 1, funções, movimento, esquecendo tudo isso, o que que a palavra continuidade traz para vocês? Assim, quando você ouve essa palavra continuidade, isso remete a quê? Assim, o que que essa palavra continuidade traz à mente de vocês? O que que vocês me dizem? Quando vocês ouvem essa palavra, o Júlio está dizendo fluxo contínuo de alguma coisa, né? A Vitória está dizendo algo sem espaços, né? Sem interrupções, né? Sem intervalos de tempo, a Vitória está dizendo, né? Uma extensão, sem interrupções. Perfeito, né? A continuidade, o ato de ser contínuo é entendido dessa forma, né? Assim, grosso modo, ele significa exatamente isso que vocês estão dizendo. Olha, é algo que perdura, é algo que não tem interrupções, é algo que não tem mudanças bruscas, né? É algo que assim, flui de maneira assim contínua e ininterrupta, né? Por exemplo, a passagem de tempo. Vocês diriam que a passagem de tempo é um processo contínuo ou não? O Luiz está dizendo que sim, né? Alguém discorda do Luiz? Não, passagem de tempo não é contínua. Ao nosso ver, sim, né? Sua resposta, ela é muito certeira, Vitor. Muito certeira a sua resposta. E sabe por quê? Não sei se vocês já fizeram aquela brincadeirinha bem boba de pegar um caderninho e aí você faz o desenho de um menininho no caderninho. Na página seguinte, você faz o desenho com o menininho com o bracinho assim e com a perninha numa posição um pouquinho diferente. Depois na próxima, de novo, mais uma. E aí você vai fazendo isso em todas as folhas. E aí depois, na hora que você pega o caderninho e passa ele assim, vai passando essas folhas, a sensação que a gente tem é de um movimento contínuo, de um caminhar contínuo desse bonequinho que a gente desenhou. Vocês já fizeram isso? Já viram isso em algum lugar? Já, né? É bem divertido, aliás. Eu já tive a oportunidade de fazer isso nas minhas aulas de educação artística no ensino fundamental. E foi bem divertido. Quando a gente pega aquelas folhas e passa, né, deixa elas irem caindo assim, em uma velocidade bem alta, não parece que aquele bonequinho está seguindo um caminhar contínuo? Não é essa a sensação que a gente tem? Concordam que é essa a sensação? Parece que o caminhar é contínuo. Mas ele é contínuo? O caminhar daquele bonequinho é contínuo? De verdade, ele é contínuo? Não é. Ele não é contínuo. Aquele caminhar, assim, por mais que pareça, ele não é contínuo. E, mas parece, né? E os filmes, né? Hoje em dia não, né? Assim, a tecnologia digital, ela revolucionou o cinema, né? Mas os cinemas antigos, eles eram feitos seguindo exatamente esse mesmo princípio do caderninho e os bonequinhos, né? Eram chamados frames, né? Então, como que um filme era produzido? Eram produzidas sequências de frames, sequências de imagens, né? Sequências de fotos, por assim dizer. E aí, principalmente os filmes de animação, né? E com essa sequência de frames, a gente vai passando eles numa velocidade bem alta, de modo que pareça, dê uma aparência de continuidade, dê uma aparência de algo que, quando na verdade é só uma sequência de frames, é como se fosse tirar uma sequência de fotos assim, e depois você só mostra uma foto, depois mostra outra, depois mostra outra, mas você troca de uma foto para outra tão rápido
que parece que foi contínuo, né? Mas na verdade não é. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Beleza. E quando a gente fala do tempo, a gente tem essa noção, né? Essa sensação, né? E aí, por isso que eu gostei da resposta do Victor, né? Ao nosso ver, parece ser contínuo, ou seja, diante do nosso olhar, da nossa percepção do tempo, parece que o tempo passa continuamente. Mas e se, na verdade, ao invés de estar passando continuamente, o tempo passa discretamente, mas a diferença, né, de tempo de um frame para outro é tão minúscula que é completamente imperceptível aos nossos sentidos? Isso não poderia acontecer? Não poderia ser um filminho que está se desenrolando? A passagem do tempo é um filminho que está se desenrolando. A gente olha, parece que é contínuo, mas na verdade é uma sequência de frames que estão sendo colocados um do ladinho do outro, né? Tem a ver, sim, com relatividade, isso que eu estou dizendo. Na verdade, essa questão, o tempo é contínuo ou discreto, é uma questão em aberto. A ciência reconhece que nós não temos condições, capacidades, pelo menos até o momento, suficientes de poder afirmar categoricamente que o tempo é contínuo ou de que não, o tempo não é contínuo. Isso é uma pergunta em aberto. Mas fato é que, para o nosso senso comum, o tempo é contínuo, né? A passagem de tempo é contínua. E é por isso que a gente pode representar a passagem de tempo. Eu coloquei aqui, né, vários desenhos de gráficos de função. Não sei se vocês estão conseguindo visualizá-los bem, se está com muito reflexo ou se dá para enxergar. Vocês conseguem enxergar os meus gráficos aqui? Dá para enxergar, né? Então, por exemplo, vamos olhar para esse aqui, né? Nesse gráfico aqui, eu posso, por exemplo, pensar nesse eixo horizontal como sendo o eixo do tempo, né? Ó, aqui eu considero o eixo do tempo. E se eu penso no tempo como sendo representado por esse eixo, eu estou assumindo que a passagem de tempo é contínua. Porque o contínuo, como vários de vocês falaram, tem a ver com isso de não ter interrupções, de não ter quebras, de não ter buracos. E a reta é assim. A reta, ela não tem buracos. Todo o espaço dessa reta está preenchido por pontos, né? E cada ponto desse é entendido como um instante de tempo, quando o tempo for a variável independente do meu problema, né? Então, nesse sentido, eu olho sim para o tempo como sendo algo contínuo. E matematicamente falando, a gente considera o tempo como sendo contínuo, né? Então, o campo de variação da variável tempo é o campo dos números reais, ou seja, é a reta numérica, é a linha do tempo, como a gente fala, né? É assim que matematicamente a gente encara o tempo, tá? E aqui a gente está já abusando, assim, enormemente da palavra continuidade, né? Do termo contínuo, do ser contínuo. Mas vocês percebem que eu não, assim, eu e nem vocês, a gente não deu uma definição precisa para continuidade, né? A gente é aquele tipo de coisa assim, eu sei o que é, mas como é que eu defino isso de maneira assim bem precisa, né? Bem assim, de modo que fique inequívoco. Quer dizer, continuidade é isso e não outra coisa, né? A matemática ela preza por essas definições que sejam precisas, que sejam inequívocas no sentido de descrevem apenas esse conceito e não outro, e nenhum outro, né? A matemática ela se alimenta disso. Então, matematicamente falando, a gente não pode se contentar simplesmente com essa ideia meio que etérea de continuidade que a gente tem. Tipo, eu sei o que é contínuo, mas, pô, como é que define? É tipo, quer ver? Todo mundo sabe o que é porta, não é? Todo mundo sabe o que é porta. Mas tenta definir porta. Você vai ver que você vai se enrolar e você não vai conseguir dar uma definição que seja inequívoca. Ou seja, essa definição descreve a porta e ninguém mais, nenhum outro tipo de objeto.
né? Aposto que vocês nunca tinham parado para pensar nisso, mas tente definir porta, né? Ó, porta é, e aí você define, né? Consegue? Se alguém conseguir, quiser escrever a definição aí, pode ficar à vontade, né? Tá vendo? Ninguém colocou. Tá todo mundo aí pensando, caramba, o que que é porta? Né? Meu Deus, né? Assim, minha vida é uma mentira, eu não sei nem dizer o que é porta, né? Vou saber o que nessa minha vida, né? Pois é, a vida é cheia desses conceitos que a gente chama de conceitos primitivos, né? Exatamente isso, Vitória. Você fala assim, putz, qualquer descrição que eu tento dar para a porta, parece que a janela tá junto, né? Ó, a tentativa do Murilo. Porta é um pedaço de madeira ou ferro que separa dois espaços diferentes. Pois é, janela é a mesma coisa, Murilo. E também eu diria que eu posso fabricar uma porta de acrílico, entendeu? Escotilha também, né? É, Platão consegue explicar isso com a teoria das ideias. Olha, né? Talvez, né? Ah, alguém deu uma função ali, ó. F de porta é igual a janela com maçaneta. Tá, mas então define janela agora para mim, quem que escreveu aqui? O Felipe. Beleza, eu aceito a sua definição, desde que você defina para mim agora o que é janela, porque senão continua não muito bem definido, né? Imagina o trabalho de quem escreve um dicionário. Pois é, né? Você pensa que é fácil, né? Não, né? Enfim, continuidade é meio isso também, sabe? É um conceito, digamos que primitivo, assim, tá na nossa cabeça, eu sei do que você está falando, mas como é que eu expresso isso, sabe? Isso é contínuo, não tem buraco, ou, sei lá, não tem interrupção, não tem... E assim, entendo que tudo isso, essa visão intuitiva do conceito de continuidade, ela é fundamental, a gente não pode abrir mão dela nunca. Mas o que a gente faz na matemática é tentar abstrair essa visão primitiva, essa imagem primitiva que a gente tem desse conceito de continuidade, para uma linguagem que seja mais própria da matemática, né? Ainda tem gente tentando aqui definir porta. Deixa eu ver aqui a definição. Caramba, essa talvez seja a mais elaborada que eu já vi. A abertura com lado vertical mais comprido e a base ao nível do chão ou de um pavimento que serve de entrada ou saída de um recinto. Eu vou ter que anotar, Murilo, vou ter que anotar isso, né? Da casa, do palácio. Ah, você foi olhar no dicionário, né? Peça plana com que se fecha essa abertura. Pois é, eu fiquei em dúvida e fui para o Google, tá certo. Mas mesmo assim, se você for pedante, assim, for olhar para essas definições, você vai ver que você consegue achar furo. Você consegue ver, não, mas ó, eu tenho, por exemplo, alguém mencionou a escotilha, ó, tá vendo? Tem uma escotilha aqui que cumpre exatamente essa definição aí, né? Mas é só um exemplo, assim, bem bobo, né, para a gente ver que tem coisas que a gente sabe o que é, todo mundo sabe o que é, mas na hora de definir complica, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer nesse nosso encontro aqui, nesses minutos que teremos aqui juntos, em relação ao conceito de continuidade, né? E claro, eu vou falar de continuidade de movimentos, ou seja, quando eu falo de movimento, existe uma noção de continuidade associada àquele movimento, né? Por exemplo, uh, pensa no movimento de uma pessoa correndo, ok? Pensa numa pessoa correndo em linha reta e pensa no movimento que é captado pela função que descreve, para cada instante de tempo, a posição dessa pessoa, certo? Então, a pessoa está correndo em linha reta, então, para cada instante de tempo, ela estará numa determinada posição. E a função, nesse caso, é aquela que vai captar a dependência da posição desse sujeito em relação ao tempo, né? Dado um instante de tempo, a, a função vai descrever a posição dessa pessoa correndo, certo? É um movimento, né? E se é movimento, é descrito matematicamente através de uma função. Pergunto a vocês,
A partir dessa ideia, dessa noção que temos de continuidade, esse movimento, uma pessoa correndo em linha reta, é um movimento contínuo? Sim ou não? O que vocês acham? É um movimento contínuo, né? Assim, é também intuitivo chamar esse movimento de contínuo, porque como seria esse movimento não ser contínuo? Bom, para esse movimento não ser contínuo, teria que haver alguma mudança brusca, no sentido de, num dado instante de tempo, num instante de tempo, essa pessoa teria que conseguir sair de uma certa posição e ir para outra, mas no mesmo instante de tempo. Não é assim, não é assim, olha, a pessoa foi muito rápido daqui até aqui. Não, muito rápido significa que, por mais que tenha sido pouco tempo, ainda teve uma passagem de tempo daqui até aqui. Eu quero, para esse movimento ter tido uma interrupção, uma descontinuidade, vamos usar essa palavra, essa pessoa teria que, num instante de tempo, ter saído daqui e, no mesmo instante de tempo, chegado aqui. O nome disso, na física, é teletransporte. Né? Então, a menos que consigamos viabilizar o teletransporte, de modo que uma pessoa possa, num instante de tempo, sair de uma posição no espaço e chegar no mesmo instante de tempo em outra posição, a menos que isso seja possível, então o movimento de alguém correndo, de alguém se movimentando, de alguém se locomovendo, sempre será um movimento contínuo. Digam aí, vocês concordam comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Concordo, faz sentido, beleza. Então eu estou diante, então percebam, eu estou falando de um movimento e a gente consegue captar essa imagem do que a gente chama de contínuo, né, dentro desse movimento. Então concordam comigo que faz sentido falar de movimentos contínuos e de movimentos descontínuos? Concordam que faz sentido falar disso? Né? Faz todo sentido. Por que que faz sentido? Né? Porque essa noção primitiva que a gente tem de continuidade é possível a gente contemplá-la no movimento. Né? O movimento, ele transparece uma noção de continuidade, seja satisfazendo-a, seja negando-a. Ou seja, o movimento pode ser do tipo contínuo, mas ele também pode ser do tipo descontínuo. Né? Ah, mas tem movimento descontínuo? Tem, né? Por exemplo, se formos brincar aqui de ficção científica e, por exemplo, imaginar que existe uma máquina de teletransporte que nos tire de um lugar e mande para outro em um mesmo instante de tempo, então esse movimento terá sido, né, o movimento seria entrar na cabine de teletransporte, apertar o botãozinho ali e naquele instante, estar em outro lugar. E agora eu continuo o meu caminho. Ali eu tive uma descontinuidade. Conseguem perceber a descontinuidade que aconteceu? Quer dizer, no mesmo instante de tempo, é como se tivesse acontecido algo que está representado aqui, ó. Eu desenhei aqui 4 gráficos, né? O que eu estou falando é como se tivesse acontecido algo que está representado nesse primeiro gráfico aqui em cima. Então, a pessoa vinha num certo caminhar até entrar na cabine de teletransporte. Né? Entrou na cabine, naquele mesmo instante de tempo, esse instante de tempo aqui eu estou chamando de A. Então, naquele instante de tempo, a pessoa saiu da posição L e foi lá para a posição M. Né? Percebe, ó? O A é um único instante de tempo, mas nesse instante de tempo a pessoa saiu da posição L e foi para a posição M. Aí ela saiu da cabine de teletransporte, que também estava reproduzida naquele outro lugar, né? E continuou seu caminho continuamente a partir daí. Aí você fala, pô, mas aí você está dando um exemplo de algo que não existe, né? Existem movimentos descontínuos na vida real? Existem, né? Um tipo, assim, que é bem do nosso cotidiano é a base de cálculo de imposto de renda, né? A base de cálculo de imposto de renda, ela funciona assim.
até uma certa renda, que eu sei que foi R$ 2.000 até um tempo atrás, agora eu não sei se mudou isso, não estou bem certo, mas eu sei que até um certo valor de salarial, a pessoa é isenta de pagar imposto, né? A pessoa é isenta. Mas passou dessa faixa salarial, aí haverá um percentual de imposto a ser deduzido ali. Então, se você coloca aqui no eixo horizontal, né, aqui no eixo horizontal, a, o salário da pessoa, né, aqui entra o salário. E aqui no eixo vertical entra o imposto que é pago pela pessoa que tem esse salário. Então, haverá um salário aqui, um teto salarial aqui, tal que, para valores salariais menores do que esse, né, o imposto é zero. Então, nesse gráfico, a curva estaria lá no zero, lá no eixo, sobre o eixo X, né? Só que a hora que chega naquele valor, vamos supor que seja 2.000, tá? Eu não sei, pode ser que não seja. Mas a hora que chegou ali no 2.000, automaticamente vai haver um salto. Porque agora, não, se o seu salário é 2.000, agora você vai pagar imposto. Vai pagar quanto? Ah, sei lá, 10%. Mas vai pagar alguma coisa. Percebem que haverá uma descontinuidade aí? Vinha sendo sempre zero, contínuo, né? Sempre zero. A hora que chegou naquele limite, naquele valor ali, passou daquilo, agora já vai pagar alguma coisa. Então, o que era zero virou abruptamente, né? Virou outra coisa. Então, há uma descontinuidade nessa função que descreve imposto de renda em função da renda salarial do cidadão. Vocês conseguem enxergar? Conseguiram? Fez sentido para vocês o exemplo? Vocês conseguiram enxergar a descontinuidade desse exemplo que eu estou dando? Fez sentido? Então, assim, há movimentos que são contínuos e há movimentos que são descontínuos. É importante a gente entender isso. Agora, qual é a linguagem matemática que a gente construiu historicamente para descrever os movimentos da vida? Peço que vocês escrevam aí para eu saber se estamos juntos nisso. Função. Perfeito. Função é a linguagem matemática para o movimento. Agora, se há movimentos contínuos e movimentos descontínuos, então há de haver funções contínuas e funções descontínuas. Vocês concordam comigo? Né? Se função descreve movimento e se movimentos têm essa qualidade de ser contínuos ou descontínuos, então função terá que ter a mesma qualidade, né? Porque a função só reflete as qualidades do movimento nas suas variadas representações que a gente já discutiu bastante sobre, né? Ou seja, o que eu quero deixar assim bem claro para vocês é que é bastante natural falar da qualidade de ser contínuo quando a gente se refere a funções. Ou seja, é razoável, é natural, é intuitivo falarmos sobre funções contínuas. E assim como é razoável falar de funções contínuas, é razoável também considerar as funções que não são contínuas, certo? E então, quando a gente fala, quando eu disse que nós vamos aqui tentar dar um conceito para a continuidade, eu vou ser um pouco mais preciso. Eu não vou dar um conceito de continuidade em geral, né? Isso seria um conceito filosófico de continuidade. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai se restringir ao universo das funções. E a gente vai tentar entender como é que matematicamente a gente pode conceituar continuidade de funções, tá bom? Então, é isso que a gente quer fazer aqui agora, tá bom? Então, essa noção de continuidade que a gente tem na vida, a gente quer traduzir e dar uma definição bem precisa, mas dentro do universo das funções, ok? Tá claro, então, para vocês o que a gente vai fazer nesses próximos minutos que temos ainda disponíveis? Certo? Queremos, então, entender o que torna uma função contínua e, ao mesmo tempo, o que a torna descontínua. Né? Uma vez que eu entendo o que torna uma função contínua, eu também entenderei o que a torna descontínua. Certo?
Ok, gente. Tudo bem até aqui? Tá claro até aqui? Assim, não falei absolutamente nada de matemática até agora, né? Estamos só nesse âmbito mais de ideias mesmo, mais filosófico, né? Mas acho que é importante a gente mergulhar dessa forma para a gente poder não simplesmente estar fazendo um bando de técnicas sem saber do que estamos falando. Tudo certo? Tudo certo até aqui? Tudo bem? Vocês não estão se manifestando, eu tô com medo de ter travado, de ter caído, qualquer coisa assim. Sim, opa, tudo jóia, tá bom. Beleza. Então tá bom, gente. Ok, eu desenhei aqui 4 gráficos, né, de funções. Então tem 4 funções representadas aqui. Dessas 4, eu quero perguntar para vocês. Então, olha para a primeira aqui, né? Essa primeira, de acordo com essa noção intuitiva, né, elementar, primitiva de continuidade que a gente tem, você chamaria essa função de contínua? Então, responda para mim, essa função é contínua, sim ou não? Não, não. Todo mundo está concordando aí que, olha, eu não sei qual é a definição de função contínua, mas independentemente de qual seja ela, essa miséria aqui não pode ser, porque isso aqui fere qualquer noção de continuidade que possamos ter, né? Eu estou vendo uma quebra, uma interrupção, uma descontinuidade aí, né? Então, isso não pode ser contínuo. Agora, e a segunda? A segunda, vocês classificariam como contínua? Sim ou não? A segunda que eu digo é essa daqui, tá? Essa aqui. Aqui agora parece que ela já vai dividir opiniões, né? Ó, tenho 2 nãos, 2 sims, 3-3. Tá bem parelho. Alguns acham que não, isso daí é contínuo. Outros estão dizendo, ó, não, eu acho que não. Né? Agora o não está ganhando. Né? Então, democraticamente, né, porque vivemos uma democracia, né, prezamos pela nossa democracia, democraticamente nós acabamos de concordar que essa função não merece o título de contínua. Ou seja, a gente também está considerando isso descontínuo. Eu não sei se está visível para todo mundo, mas está vendo que tem um buraquinho ali? Eu exagerei no buraquinho para tentar tornar ele mais visível, mas aquele buraquinho significa o seguinte: tá vendo esse ponto A aqui? Né? Esse ponto A, ele é um ponto para o qual essa função não está definida. Ela não está definida nesse ponto. Né? Então, ó, ali, aquele buraquinho quer dizer que não tem nada no gráfico ali. Então, é como se o gráfico viesse, a hora que chega naquele ponto, tem um buraquinho ali. Ele pula. Né? Só que esse buraquinho é de tamanho infinitesimal. Vocês conseguem entender isso? Assim, é tão pequeno, assim, na verdade, é, é algo, o tamanho assim, não dá nem para imaginar, é infinitamente pequeno, né? É o mesmo tamanho, é a mesma duração de tempo de um instante, né? A gente nem consegue dizer, é infinitamente pequeno. Então, mas tem aquele buraquinho ali, e aí depois ele continua, né? Mas também, né, assim, a gente não chamaria, não classificaria de contínuo, porque há uma interrupção, né? Que seja de um ponto. Só está faltando um ponto ali. Mas tem uma interrupção. Concordam comigo? Que tem uma interrupção? Beleza. Tá bom. Agora, olha para esse terceiro aqui. Nesse caso, vocês classificariam como contínuo ou como descontínuo? Esse aqui. O que vocês me dizem? Descontínuo. Né? Descontínuo. Todo mundo continua descontínuo. Né? E, de fato, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui o negócio é meio assim, ó. A função vem aqui, né? Naturalmente, o valor dessa função em A
parece que deveria ser esse. Mas por alguma razão estranha, que a gente não sabe dizer qual, ao invés de ser esse o valor que a função assume em A, o valor que ela assume está aqui em cima, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui está o A, o f de A está aqui, ó. Onde está o ponto? Então a função vem aqui, por essa curvinha, sobe ali no f de A e depois desce aqui de novo. Né? Não, a gente não... Isso aqui não concorda com a noção de continuidade que a gente tem. Né? A noção de continuidade que a gente tem, se a gente traz essa noção para o gráfico de uma função, ela é meio que assim, uma curva que possa ser desenhada continuamente, né? Aquela curva que a gente pode desenhar sem tirar o lápis do papel, não é? Não é essa noção que traduz o nosso senso comum de continuidade? E aí, para fechar então aqui, o quarto gráfico, a função representada no quarto gráfico, vocês classificariam como contínua? Agora sim, né? É aquela curva que, de fato, ó, a imagem do f de A está lá onde eu esperava que estivesse, e eu posso desenhar essa curva sem tirar o pincel aqui da lousa, eu consegui desenhar essa curva, né? Todas as outras eu precisei tirar. Eu não consigo desenhar nenhuma dessas três, não consegui desenhar nenhuma dessas três sem tirar o pincel antes de terminar o desenho da curva, né? A única que eu consegui fazer isso foi essa. Essa daqui eu consegui desenhar inteirinha sem tirar da lousa ali o meu pincel, né? Então, estamos de acordo que, desses quatro, a única que nós classificaríamos como contínua é a última. Mas alguém disse uma coisa aqui interessante que eu queria recuperar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Guilherme falou, ó, descontínuo no ponto A, pelo menos. Eu queria pegar esse gancho do Guilherme. Vocês conseguem perceber que essa noção de continuidade primitiva, intuitiva, que a gente tá se pautando aqui, ela é uma noção que é do tipo pontual, ou seja, para eu falar de continuidade, eu tenho que dizer em qual ponto eu estou considerando. Vocês conseguem perceber isso? Fica nítido isso para vocês? Que a continuidade, o conceito de continuidade de uma função depende diretamente de qual ponto eu estou considerando? Ou seja, para eu falar se uma função é contínua ou não, eu tenho que dizer em qual ponto. Isso está claro para vocês? Por exemplo, essa primeira aqui, todo mundo concordou que era descontínua, né? Isso aqui é descontínuo. Mas se eu considerar esse ponto aqui, ó, considerar esse ponto B, esse ponto B tem uma imagem lá em cima. Né? Aqui estaria o f de B. Pergunta. Essa função é contínua no ponto B? Sim ou não? Nenhum problema, né? Ela é contínua. Nesse pedacinho do gráfico eu consigo desenhar sem tirar o pincel ali da lousa, né? Então, no ponto B ela é contínua, sim. Né? Mas e no ponto A? No ponto A ela é contínua? Ponto A não. Aí com certeza não. Né? Ou seja, se eu quero falar de continuidade de uma função, eu preciso dizer em qual ponto você está falando, certo? Então a gente vai dizer, bolinha aberta sempre indica descontinuidade. A bolinha aberta, ela significa que a imagem da função não está ali, naquele lugar que seria razoável de estar. Por exemplo, aqui a bolinha aberta está dizendo que, olha, a função quando x é a, ela deveria valer esse valor aqui. Só que a bolinha aberta está dizendo que ela não está definida naquele valor, nesse caso. Né? Aqui, nesse caso, a bolinha aberta está dizendo que, olha, o f de A, nesse caso, ele está definido.
Então, percebam a diferença desse com aquele, ó. Enquanto lá f de a não está definido, ou seja, lá o a está fora do domínio da função. Então, entendam isso. O que significa uma função não estar definida num ponto? A função não está definida num ponto quando esse ponto não está no domínio da função. Tá bom? Então, por exemplo, 1 sobre x está definida no zero? Não, porque o zero está fora do domínio dessa função. Na verdade, é o contrário. O domínio da função é formado por todos os pontos nos quais a função está definida. Então, o domínio da raiz quadrada, eu vou pensar em todos os pontos para os quais a raiz quadrada está bem definida. Eu vou ver que, olha, eu não posso colocar o menos 1 no âmbito do conjunto dos números reais, porque raiz quadrada de menos 1 não está definido enquanto número real. Então, nesse sentido, estar no domínio é sinônimo da função estar definida naquele ponto, certo? Então, sempre que eu disser a função não está definida, significa a mesma coisa que aquele ponto não está no domínio da função, tá bom? E então aqui, por exemplo, a função não está definida em A, ou seja, aqui o A está fora do domínio. Agora aqui, a função está definida em A, em A, ou seja, o A está dentro do domínio. O problema é que a imagem está aqui em cima, né? É esse pontinho aqui em cima, né? Mas aqui ela está definida, né? Não sei se respondi sua pergunta, Mayumi. Ah, certo, beleza. Nada, imagina. Ok. Agora, eu queria aproveitar esses 4 desenhos e trazer para vocês aquela noção intuitiva de limites que a gente trabalhou, né, com aquele foco principal de descrever derivadas, né? De modo a descrever derivada de maneira um pouco mais precisa, a gente abriu mão de uma noção intuitiva de limites. Mas, claro, essa noção intuitiva de limites, ela não se aplica apenas ao cálculo de derivadas, ela é mais geral. Eu posso calcular limites em geral, né? E o cálculo de limites é sempre naquele sentido, né? Ó, limite de f de x para x tendendo a um certo a, eu vou fazer o x chegar cada vez mais perto de a, tão próximo de a quanto eu puder, e ver o que vai acontecer com a imagem. Eu vou ver de onde o f de x estará se aproximando, né? Então, por exemplo, nesse sentido, se a gente olha para esse gráfico aqui, então vamos mentalizar esse aqui, tá? O segundo aqui, né? Então, olhando para esse segundo gráfico, quanto vocês diriam que vale o limite de f de x para x tendendo a A? Esse ponto aqui. Quando x se aproxima de A, f de x, representada por aquele segundo gráfico ali, ela se aproxima de quem? Quem seria esse limite? Tende a L, disse o Júlio, Renato também, Vitor, vários aí concordando que esse limite é L. Visualmente, eu percebo que quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Todo mundo concorda, gente, com isso? Está claro isso para todo mundo? Maravilha. Então, ó, aqui a gente olha para isso e fala, olha, segundo a nossa noção intuitiva de limite, eu sei que o limite de f de x para x tendendo a A é L. L é esse valor aqui, né? Esse cara aqui, né? Agora, no primeiro gráfico, quanto seria o limite, quanto vocês acham que é o limite de f de x quando x tende a A? Você consegue me dizer? Agora o Henrique está colocando um negócio aqui. Depende do limite lateral. O Guilherme está dizendo não existe. O Renato também. Então vamos explorar um pouco essa palavra, esse termo que o Henrique, né, que falou aqui, colocou, que é o termo limite lateral. Eu não mencionei isso aqui ainda, né? O que seria limite lateral? Bom, quando eu estou na reta e eu quero fazer um processo de limite, eu tenho um ponto aqui, né? Tem um ponto lá na reta e eu quero fazer um processo de limite, eu vou fazer x tender a esse ponto. Vocês concordam que
eu tenho dois possíveis caminhos para me aproximar desse ponto. Né? Você pensa, por exemplo, aqui, né? Eu tenho o A e eu quero fazer o X tender a A. Né? O X vai ter que chegar perto de A. Vocês concordam que tem dois caminhos possíveis e só dois caminhos possíveis? Né? Ou eu vou me aproximar de A pelo lado esquerdo, ou eu vou me aproximar de A pelo lado direito. Né? Não tem outra possibilidade. Né? Ou eu me aproximo pelo lado direito, ou eu me aproximo pelo lado esquerdo. O que a gente chama de limite lateral? Limite lateral é o limite que a gente obtém quando a gente se aproxima de A apenas por um desses lados. Então, por exemplo, o limite lateral à direita é o limite que a gente encontra, é o valor que a gente encontra quando a gente se aproxima pela direita. Ou seja, se fosse aqui, por exemplo, limite à direita, limite de f de x para x tendendo a A pela direita, seria vir com x tendendo a A por aqui, ó, com valores maiores do que A. E ver o que acontece. E da mesma forma, limite de f de x para x tendendo a A pela esquerda, eu vou caminhar assim, ó, vou me aproximando de A pela esquerda, com valores menores do que A, e vejo o que acontece. Nesse caso, digam para mim. Então, assim, primeiro, ficou claro o que a gente chama de limite lateral? É a mesma coisa, tá? Limite lateral é limite igual sempre foi. A diferença é que eu fixo o lado que eu estou me aproximando. Se é limite à direita, eu só vou me aproximar pelo lado direito. Se é limite à esquerda, eu só vou me aproximar pelo lado esquerdo. Mas é a mesma coisa. Então, a ideia, o que eu chamo de limite lateral, tá claro para vocês? Ficou claro? Beleza. Então, com essa ideia, vamos olhar para cá. Quanto daria o limite lateral à direita? Né? Se eu faço o limite de f de x para x tendendo a A pela direita, segundo esse desenho aqui, né, segundo esse gráfico, quanto daria esse limite à esquerda de f de x para x tendendo a A pela esquerda? L. Né? Olha, se eu me aproximo de A pela esquerda, eu estou vendo que os valores aqui eles estão sempre bem pertinho desse L, né? Então o limite pela esquerda é L. E se eu me aproximar pela direita? Se agora eu me aproximo pela direita, e aí eu vejo o que está acontecendo com f de x. De quem f de x se aproxima se eu tendo a A pela direita? Agora vai tender para M. Né? E claramente, nesse desenho, L e M são diferentes. Né? O L está aqui, o M está lá. Né? São as duas posições onde a gente colocou a cabine de teletransporte, né? A pessoa entrou aqui e saiu lá, em outro lugar. Né? Então, eles são diferentes. Quando a gente encontra esse tipo de fenômeno, olha, eu calculo o limite pela direita, dá uma coisa. Calculo o limite pela esquerda, dá outra coisa. Quando isso acontece, a gente diz, olha, esse limite não existe. Porque de um lado dá uma coisa, do outro lado dá outra, então não tem como dizer de onde essa função se aproxima. Né? Quando, na verdade, essa função não se aproxima de lugar nenhum. Porque se for por um lado, é uma coisa. Se for pelo outro lado, é outra coisa. Então, se são duas, então não é nenhuma. Né? Então, o limite não existe. Então, aqui seria o caso em que, olha, no caso dessa função, esse limite não existe. Né? Então, como que a gente faz para ver que um limite não existe? A gente calcula os limites laterais e se eles forem distintos, então esse limite não existirá. Agora, se a gente fizer a mesma coisa do lado de lá, se eu fizer o limite pela esquerda, aqui a gente já tinha concordado que o limite é L, né? Se eu me aproximo de A pela esquerda, o limite é L. Se eu me aproximo de A pela direita, o limite também é L. Então ele é L de qualquer jeito. Vocês concordam? Nesse caso aqui, o limite à esquerda e o limite à direita coincidem, deram o mesmo valor. É aquele número L que está ali. Então, nesse caso, eu digo que o limite existe. Então, se os limites laterais coincidem, são iguais, né? Então, esse limite existe e é esse valor coincidente. Ok?
Tá claro, gente, isso? Isso é um conceito importante de cálculo que eu quero trazer aqui para vocês apenas dessa forma bem intuitiva mesmo, assim, bem informal. Eu não quero ser rigoroso, pelo menos não nesse momento, tá? Eu acho que a gente não precisa de rigor agora. A gente precisa entender essas ideias antes de pensar em qualquer tipo de formalismo aqui. Ah, legal. Mayumi, você quer fazer uma pergunta? Então, é, exatamente, o questionamento da Mayumi é muito importante. A Mayumi está dizendo assim, peraí, a gente concordou que a função era descontínua em A, né? A gente concordou que aquela função era descontínua em A, mas a gente também tinha concordado que essa função era descontínua, né? Ela é descontínua, mas agora a gente acabou de ver que ela tem limite, né? Então quer dizer que só ter o limite não é suficiente para dizer que a função é contínua? Ora, é isso que a gente conclui quando a gente olha para esse gráfico, né? Se a gente concordou que essa função não é, ela é descontínua em A, e se a gente também concordou que o limite de f de x para x tendendo a A existe e é igual a L, então o limite existir não garante a continuidade. Essa é a conclusão lógica que nós chegamos a partir desse desenho. Você concorda comigo? Né? Então, assim, o que você diz está certo. A função ela é descontínua e ela mesmo assim tem limite. Né? Porque só ter limite, e é o que a gente está vendo evidenciado aqui, só ter limite, só o limite existir, não basta para a função ser contínua naquele ponto. Tá bom? A gente vai tentar fechar isso, porque aqui a gente tem 3 exemplos de descontínuas e um de contínuo, né? E a gente vai tentar fechar. Imagina, eu que agradeço, na verdade, porque a sua pergunta ela é muito pertinente aqui, porque é justamente isso que a gente precisa começar a se questionar mesmo, para a gente poder juntar esses 4 aqui, né? E a partir dessas 4 imagens, conseguir sair com um conceito de continuidade. É isso que a gente está querendo, tá bom? Ok, então beleza. Aqui o limite não existia e era descontínuo. Né? Aqui o limite existe, mas ainda é descontínuo. Só que, além do limite, quer dizer, apesar do limite existir, tem um detalhe aqui, né? A função aqui está definida em A. O A está no domínio dessa função? Ele está no domínio dessa função? Não está, né? O A não está. Ah, desculpa, não tinha visto aqui sua pergunta, Felipe. Deixa eu ler aqui. Dizer que a função é descontínua no ponto A e dizer que ela não é definida no ponto A é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou chegar nesse ponto, espero que daqui a pouquinho isso fique claro, Felipe. Se não ficar, você volta a colocar sua pergunta para a gente trabalhar melhor, tá bom? Então, ah, então, assim, a gente concorda que essa função não está definida em A, né? E vocês concordam também que, puxa, isso de não estar definido é, de certa forma, o que está provocando essa descontinuidade? Vocês concordam com isso? Quer dizer, o limite existe, né? Se ela tivesse, é como se ela tivesse definida, parece que ia ser contínuo, né? Mas ela não está. Então não parece que o peso da descontinuidade aqui está sobre os ombros do fato de que a função não está definida em A, né? É o que a gente sente, né, quando a gente olha para isso. E também a gente começa a perceber que, olha, então, para uma função ser contínua num ponto, é importante que ela esteja, é necessário que ela esteja definida nesse ponto. Vocês concordam comigo? Concordam, sim ou não? Sim, né? Então olha só, para uma função ser contínua num ponto,
É necessário que o limite exista? Sim ou não? Sim, né? E, e é necessário, a gente acabou de concordar, que a função esteja definida no ponto. Então, são duas coisas necessárias, né? É necessário que seja contínuo, e é necessário que esteja definida no ponto, e é necessário que o limite exista. Inclusive, né, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, pegar aqui e pintar esse ponto, por exemplo. Pintar esse ponto significa que, ó, agora a função está definida. O f de A é L, tá bom? Eu defini. Então agora a função está definida no ponto. O fato dela estar definida no ponto torna essa função contínua? Essa daqui? O fato de eu ter pintado o ponto torna ela contínua? Não. Então tem que haver, de alguma forma, uma combinação das duas coisas. O limite tem que existir e a função tem que ser definida no ponto. Ó, essa daqui, agora eu defini no ponto, mas o limite não existe, então ela é descontínua. Aqui, o limite existe, mas a função não está definida no ponto, então ela também é descontínua. Né? Agora vamos olhar para esse aqui, ó, esse terceiro. Digam para mim, o limite existe nesse terceiro aqui? O limite existe? Parece que agora o reflexo está batendo, está incidindo bem aqui no meio, né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui ou está atrapalhando? Talvez, talvez se eu dá para ver, tá ok? Bom, se tá ok, acho que só tá perdendo um pedacinho esse pedacinho aqui, né? Do eixo ali. Mas o que importa é esse desenho aqui mesmo. Então digam para mim, nesse caso aqui, né? Parece que quanto mais longe eu fico, vou ver se melhora. Nesse gráfico aqui, o limite existe? Sim ou não? O limite existe. A função está definida em A? Sim ou não? Sim. Mas a função é contínua em A? Não. Caramba, né? Você falou que para a função ser contínua, o limite tem que existir. Beleza, entendi isso. Mas também a função tem que estar definida em A. E beleza, entendi isso. Quer dizer, se ela não tiver definida em A, ou se o limite não existir, ela não vai ser contínua. Mas eu aqui estou diante de um exemplo em que o limite existe, a função está definida em A, e ainda assim ela é descontínua. Por quê? Por que que, mesmo o limite existindo, mesmo a função estando definida no ponto, por que que ela ainda é descontínua? Vitor não entendeu por que que o limite existe? Nessa daqui, Vitor, que está perguntando, né? A gente faz o limite à esquerda, né? Ou seja, se aproxima de A pela esquerda. E aí você vai ver que os valores f de x, então x tá chegando bem pertinho aqui de A, ó. E os valores f de x estão bem pertinho de L, pela esquerda, certo? Pela direita, a hora que eu vou me aproximando pela direita, ó, os valores também estão chegando pertinho de L. Então, pela esquerda e pela direita, ambos dão L. Portanto, o limite existe e é igual a L. Não sei se ficou mais claro. Entendeu? Beleza. É... Então, beleza. O limite existe, a função está definida no ponto. Por que que mesmo essas duas coisas sendo verdade aqui, por que que ela ainda é descontínua? Agora, leiam aí o comentário do Guilherme, né? E vê se faz sentido para vocês. O que o Guilherme está dizendo ora, apesar de o limite existir e apesar da função estar definida no ponto, ou seja, apesar de existir f de A, o valor de f de A e o valor do limite são diferentes. Que aí a Bia está perguntando, o limite tem que ser igual ao f de A para ela ser contínua, então, além de estar definida? Resposta: sim, Bia. Esse é o ponto X da questão, né? Esse é o ponto chave, né? É,
o que, que uma função precisa para ser contínua? Primeiro, ela precisa estar... O que, que uma função precisa para ser contínua num ponto A? Primeiro ponto, ela precisa estar definida nesse ponto. Se ela não está definida no ponto, não tem conversa. Ela não vai poder ser contínua. Segundo, o limite de f de x para x tendendo a A tem que existir. Esse valor tem que existir. Se esse limite não existir, mesmo que a função esteja definida no ponto, não tem conversa. A função será descontínua. Só que apenas essas duas condições, existe f de A, existe o limite de f de x para x tendendo a A, apenas essas duas não são suficientes para garantir a continuidade. A continuidade será garantida quando esses dois valores forem o mesmo. Ou seja, aqui o limite existe e é igual a L. Né? A gente concordou que esse limite é igual a L. E a função está definida no ponto. O valor de f de A está aqui, ó. F de A está aqui, L está aqui. F de A existe, o limite existe, é igual a L, mas L e F de A são distintos, nesse caso. Né? O valor do limite é diferente do valor que a função assume no ponto. Tá claro isso aqui, nesse desenho? Que o valor do limite de f de x para x tendendo a A é diferente do valor que f assume em A, de f de A. Tá claro isso para vocês? Sim ou não? Se não tiver, diga, gente. Tá claro? Ótimo. Tá, então, agora a gente fecha no último gráfico, né? Esse a gente concordou lá desde o começo que, que era desses quatro o único que descrevia uma função contínua em A, né? Então, a Maio está perguntando, para saber se a função é contínua, só fazendo uma análise gráfica? Não. O nosso objetivo aqui é justamente descrever continuidade de modo analítico, de modo algébrico. E aí a gente vai ter uma ferramenta algébrica para poder determinar se uma função é contínua ou não. Tá bom? Mas a, a representação geométrica, ela é a melhor para a gente se apropriar desse conceito, né? Porque ela é mais visual, ela apela mais a esse nosso sentido, né? Ok. Agora, então, vamos olhar para isso aqui. Então, primeira pergunta. F está definida em A? Ou seja, existe um F de A nesse caso? Existe um F de A aqui? Sim. Né? Estou vendo aqui, ó. Aqui está o A e aqui está o F de A. Então, está definida no ponto. A está no domínio. Pronto. Primeira condição, fechou. Check. Né? Segunda condição. Existe o limite de f de x para quando x tende a A. Então você tem que fazer pela esquerda, ver quanto que dá. Pela direita, ver quanto que dá. Se coincidirem, então o limite existe. Né? E o valor do limite é esse valor coincidente. Então, o limite à esquerda e o limite à direita coincidem nesse caso? Eles dão a mesma coisa quando eu me aproximo de A, tanto pela esquerda quanto pela direita? Coincidem, dão a mesma coisa. Aí agora vem a terceira pergunta. Eu já sei que f de A existe, eu já sei que o limite existe. Esses dois valores coincidem? Eles são a mesma coisa? Qual é a resposta nesse último caso? Sim. Percebem que, dos quatro, o único que responde afirmativamente a essas três condições é o último? Vocês concordam com isso? O único que responde afirmativamente às três é o último. Né? Os outros sempre falta pelo menos uma das condições. Né? Esse daqui, ó, ele respondeu afirmativamente a duas delas. A estar definida e ao limite existir. Ele só falhou no fato deles coincidirem. Então, quando uma função será dita contínua? Quando ela responder afirmativamente a essas três questões.
Ou seja, então f, uma função f é contínua. Uma função f é contínua em A se acontecerem três coisas. Primeira coisa, f está definida em A. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, deixa eu me cortar essa frase, só para poder caber tudo aqui na mesma linha. O espaço é curto. Está definida em A. Isso é a mesma coisa que dizer que A pertence ao domínio de F. Né? Vocês estão habituados com esse símbolo, né? Esse ezinho, no sentido de esse elemento pertence a esse conjunto. E df aqui para mim significa o domínio da função f. Ok? Então, é a mesma coisa. F estar definido em A é a mesma coisa que A estar no domínio de F. Que também é a mesma coisa que dizer que existe, aquele é ao contrário, né? Existe F de A. Essa é a primeira condição. Foi a pergunta aqui do Gustavo. Então, para uma função ser classificada como descontínua, basta ela ser descontínua em um ponto? Aí a gente está falando de um outro conceito que eu vou comentar já já, tá bom? Que seria assim, quando que eu digo que uma função é contínua, sem explicitar o ponto, né? Por enquanto, ainda estou falando de continuidade no ponto, tá bom? Então, f é contínuo em A, então eu fixei o ponto, né, o ponto A, e vou me perguntar, né, o que acontece para essa função ser contínua? Então, a primeira condição é essa, tem que estar definida em A. Se não tiver definido em A, não tem conversa, né? Se f de A não existir, não tem conversa. Tranquilo, Guilherme, depois dá uma olhada no YouTube, no finzinho, para você poder acompanhar, mas fique tranquilo. A segunda condição. A segunda condição é o limite para x tendendo a A de f de x existe. Essa é a segunda condição. Né? E a terceira? Ora, não basta estar definida e o limite existir. Eles têm que coincidir. Né? Ou seja, a terceira condição é limite para x tendendo a A de f de x é igual a f de A. Ok? Ou seja, a função tem que estar definida, f de A tem que existir, o limite tem que existir, e eles têm que coincidir. Eles têm que dar o mesmo valor. Ok? Agora, se a gente olhar bem, apenas essa fórmula aqui, não sei se fica claro isso para vocês, mas apenas essa fórmula, ela capta as outras duas condições. Porque se eu estou dizendo que essa igualdade tem que valer, subentende-se que f de A está definido. Concorda? Porque se eu estou escrevendo f de A aqui, é porque isso tem um valor definido. Né? E se esse valor é igual ao limite, é porque também o limite existe. Certo? Então, assim, qual seria o resumo disso tudo? Qual é a fórmula, assim, qual é a expressão que vai caracterizar continuidade de uma função num ponto? É essa última aqui, ó. A gente calcula o limite de f de x para x tendendo aquele ponto. Se o valor desse limite for igual à função calculada no ponto, ou seja, for igual a f de A, o ponto aqui nesse caso é A,
então a função será contínua em A, ok? Então, primeiro, me digam, o que eu escrevi aqui embaixo, essa definição de continuidade que eu escrevi aqui embaixo, conseguiu captar a noção de continuidade que vocês tinham, intuitiva, e que a gente traduziu na concordância aí da descontinuidade dessas três e na continuidade dessa? Quer dizer, essa noção que ventilamos aqui foi bem traduzida por essas três condições? O que vocês me dizem? Fez sentido? Quer dizer, faz sentido se você olhar, se você abrir um livro de cálculo, né, e você encontrar assim, olha, uma função é dita contínua num ponto A, se limite de f de x para x tendendo a A for igual a f de A. Talvez se num primeiro momento, ou se no começo dessa aula eu tivesse feito assim, gente, então hoje nós vamos aprender o que é função contínua. Olha, a função contínua é muito simples. Uma função f é dita contínua num ponto A, se f estiver definido em A, se o limite existir, e se o limite de f de x para x tendendo a A for igual a f de A. Você concorda que é muito provável que você poderia, ok, eu aceito essa definição que você está propondo, eu posso engoli-la, mas é pouquíssimo provável que essa definição ganhasse qualquer conexão com a noção intuitiva, primitiva que a gente já tem de continuidade? E a minha segunda pergunta fazendo todo esse caminho até chegar nesse ponto, vocês conseguem sentir diferença de se eu tivesse começado essa aula virtual aqui, dando essa definição, olha, a função contínua é isso, e agora vamos fazer exemplo. O olhar é diferente se eu tivesse feito isso, ao invés de percorrer todo esse caminho, gastar aqui, acho que foi mais de uma hora já, até chegar nesse ponto. Vocês, assim, faz sentido percorrer esse caminho para vocês? Ganha em profundidade de visão, ganha em nível mais profundo de compreensão esse caminho? Que bom, que bom. Assim, já tenho falado isso várias vezes, mas assim, o meu objetivo único aqui é isso, né? Vocês percebem que assim, eu nem fico aqui fazendo tantos exemplos e resolvendo exercícios particulares e tal, né? Claro, isso tem o seu momento e vamos fazer isso eventualmente, né? Mas, mas o meu interesse, meu objetivo, né, nesse momento é tentar aproveitar-se, né, desse fato de que, pô, estamos aqui sem compromisso com nada, por enquanto, né, e tentar trabalhar esses conceitos e trazê-los o mais próximo da nossa intuição possível. É claro que há limites, né, há limites aqui no sentido outro que não esse, né, há barreiras, né, há limitações nisso, e tem horas que, olha, vai ficar complexo, vai ficar assim, vai ficar profundo demais a ponto de, putz, agora fica mais difícil esse movimento. Mas ainda assim, essas tentativas de aproximar essas coisas da nossa intuição, eu creio que isso é o que realmente vai determinar um processo de aprendizado significativo ou não, né? Acho que é isso que vai determinar, né? A gente poderia simplesmente aqui dar uma lista aqui, por exemplo, aqui está a lista de derivadas das funções elementares. Então, ó, derivada de x quadrado é 2x, derivada de x ao cubo é 3x quadrado, derivada de seno de x é cosseno de x, e passar uma lista de derivadas. E agora tem essas regras de derivação. Então, se você tiver uma soma, você deriva assim, se você tiver um produto, você deriva assim, se tiver um quociente, você deriva assim, se você fizer uma composta, você deriva assim. Agora vamos calcular derivadas. Poderia ser assim, né? Eu penso que esse tipo de exercício ele seria útil para desenvolver habilidade, né? Para desenvolver habilidade no cálculo de derivadas, né? Pega aquela função monstruosa assim, né? Cosseno do arco tangente de x ao quadrado menos 1 dividido por e elevado a x mais 2, né? Você pega aquele monstro assim
Fala, não, eu sou hábil o suficiente para derivar essa função, e será mesmo, né? Mas aí a gente vai estar simplesmente no nível da habilidade, né? É, a minha ideia aqui é tentar, mais do que assim, simplesmente desenvolver habilidade, focar nesse momento no que assim, no que eu não, né, mas no que é chamado, né, assim, aliás, é um termo que tem ganhado muita força ultimamente dentro da educação, que é o termo competência, né? Vocês já ouviram essa palavra competência? O que é a competência? A competência, ela pode ser pensada assim, a maneira mais assim, direta, né, mais simples de entender o que seria esse termo, né? Competência é como se fosse um tripé formado por 3 pontos, né? O primeiro deles é o conhecimento, né? É o saber por si, né? O segundo ponto, né, o segundo pé desse tripé aí, seria a habilidade, é o saber fazer, né? É o saber na prática. E o terceiro ponto é o que a gente chama de atitude. É assim, a partir desse conhecimento, a partir desses saberes, a partir dessas técnicas, dessa habilidade, qual será a minha atitude frente a isso, né? Como eu vou me portar frente a isso? Como é que eu vou utilizar desse conhecimento e dessa habilidade para resolver os problemas que o meu cotidiano, seja acadêmico, seja profissional, vai me propor, né? Como é que eu vou articular essas coisas? Isso está vinculado à atitude. A minha ideia aqui é me desprender desse pé único aí, que é o pé da habilidade, né? É muito comum, assim, nesses contextos, principalmente, assim, que é o que vocês se inserem, né, assim, alunos de cursos que de alguma forma, passam pelo cálculo, e que vão se deparar com o cálculo 1 ali, e é comum, nesse contexto, a gente se agarrar só nesse pé da habilidade. Eu vou aprender a derivar, vou aprender a integrar, então, assim, eu decoro lá as derivadas de todas as funções, decoro as fórmulas de derivação, integração, mesma coisa, e eu ganho habilidade no cálculo disso. Ok, isso é válido, mas isso é muito pouco, né? Ficar só nisso é muito pouco. A minha ideia é a gente tentar sair um pouco disso. E nesse momento eu estou até assim, propositalmente, deixando esse pé da habilidade um pouquinho de lado, para a gente tentar ir, fortalecer um pouco mais esse do conhecimento, tá? Antes de saber fazer, eu quero saber, sabe? Eu quero saber que, que assim, existe um conceito de derivada e eu quero saber o que esse conceito significa, sabe? Eu quero saber onde que ele nasceu, eu quero saber que existe uma noção matemática de função contínua, mas eu quero saber como essa noção matemática de função contínua conversa com a minha imagem pessoal de continuidade, com a imagem que eu tenho de continuidade na minha mente. Eu quero que essas coisas se conversem, eu quero que essas coisas dialoguem e estejam conectadas, né? Enfim, eu quero saber, né? E é isso que eu tenho tentado, assim, pelo menos despertar em vocês. Assim, eu não tenho a presunção de que, a partir desses nossos encontros, vocês vão sair daqui sabendo tudo isso, né? Aliás, é bem provável que não, é bem provável que isso seja só um start, mas é importante que haja um start, vocês estão me entendendo? É importante que haja esse momento em que, olha, startou, né? Olha, comecei aqui a enxergar isso por uma ótica totalmente diferente. Comecei a visualizar isso de um ponto de vista que vai para além de simplesmente aprender uma regra e aplicar essa regra, né? Eu aqui estou assim o tempo inteiro desincentivando vocês a simplesmente se prenderem às regras, né? Estou tentando assim, mesmo na hora de fazer um exemplo, né, como no caso da reta tangente na aula passada, eu tentei fugir o máximo que eu pude da regra, né? Assim, não, beleza, estabelecemos uma fórmula, mas não vamos apelar para a fórmula, né? Porque isso é o que para mim faz sentido. Aproveitar esse tempo agora para isso é o que faz sentido agora, mais do que simplesmente treinar vocês para calcular derivadas, né? Treinar, ok, né? Treinar, a gente treina papagaio, entendeu? Se eu consigo ensinar
um papagaio a derivar. É, mas vocês são muito mais do que papagaios, né? Então, meu objetivo aqui é tentar, assim, no mínimo, despertar uma consciência mais crítica, assim, mais questionadora, mais assim, que não se contente com a coisa artificial, com a coisa, assim, que tá ali só na superfície, sabe? Tá, beleza, a regra é essa daí, mas o que tá por trás disso, sabe? Tá, beleza, a definição de função contínua é essa aí, né? Mas o que tá por trás disso, né? Do que isso daí tem a ver com a minha noção de continuidade? Sabe? É esse tipo de espírito questionador que eu gostaria, assim, que eu vou assim, me sentir realizado se eu conseguir minimamente despertar em vocês. Acho que eu me empolguei aqui, filosofei demais. Não sei se vocês estão comigo aqui ainda. Não sei se fez sentido isso que eu tô falando para vocês. Tá certo? É, momento reflexão, exatamente. Acho que é importante. A reflexão é importante, né? Embora a reflexão não seja um fim em si mesma, né? A reflexão sem ação, ela é um mero andar em círculos mental, né? Que ela estimule a ação, né? Que ela nos coloque em ação. Se ela fizer isso, então ela é uma boa reflexão. Bom, gente, 4h20, eu até tinha pensado numa outra coisa aqui para mostrar para vocês, mas talvez seja um ponto bom aqui para gente encerrar, né? O que vocês me dizem? Como é que vocês estão aí? Estão tão cansados que nem digitar no chat está dando, né? O Murilo está dizendo que tem que sair agora, Guilherme está dizendo que pode continuar. Eu vou então só. Tem um gráficozinho que eu queria mostrar aqui para vocês no GeoGebra, e aí eu encerro com isso. Acredito que não vai levar mais do que 10 minutos. E, Murilo, então a gente vai continuar só por mais esses 10 minutos, depois você dá uma olhadinha lá no YouTube, tá bom? Para ver esse finzinho. Então tá bom, gente. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Se eu encontro. Aqui está. Me deem aí um ok, se estão vendo direitinho o GeoGebra. Eu não enxergo aqui. O que vocês enxergam aí, eu simplesmente não vejo, então eu estou nas cegas. Mas beleza, estão me dando ok aí. Ok. Aqui eu tenho uma função que ela está definida assim, ó. Eu vou colocar o gráfico dela aqui visível. Sem problema, Júlia. Eu que agradeço aí sua presença, viu? Ó, aqui eu tenho uma função g de x, que ela está definida assim, ó. Essa função, para x menor do que 1, ela é 2 menos x ao quadrado. E para x maior ou igual a 1, ela é menos x. Certo? Bom, pergunta óbvia aqui, né? Essa função é contínua em 1? Sim ou não? Função contínua? Não, não é. Aliás, ficou um ponto aqui que, não sei se, acho que era o Gustavo que tinha colocado, se for, confirma para mim, se estiver por aí ainda, sobre, tá, mas então quando que eu digo que uma função é contínua, sem falar no ponto, né? Então, a gente diz que uma função é contínua quando ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, tá bom? Então, a função será dita contínua se ela for contínua em todos os pontos, certo? Portanto, basta que a função seja descontínua em um ponto para que ela não seja considerada contínua, tá bom? Então, assim, se eu falo assim, função contínua, né? Por exemplo, x ao quadrado. A função x ao quadrado é uma função contínua, porque ela é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio.
certo? Não sei se está aí a pessoa que tinha feito essa pergunta. Acabei perdendo aqui também o chat. Bom, talvez tenha saído já, né? Mas, enfim, vai ficar a resposta aqui depois no gravado. Ok, então essa função aqui ela é uma função descontínua, né? Porque ela tem um ponto de descontinuidade, no caso é o ponto 1. Só que, na verdade, essa função, que aqui no caso está menos x, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, aqui está a expressão que o GeoGebra gerou, né? Dessa função. Mas se a gente olhar aqui para cima, ó, se a gente olhar aqui para cima, a gente vai ver que aqui é mais geral. Na verdade, no lugar de menos x, enxergue como bx. É que no caso o b aqui, ó, ele está posicionado no menos 1. Mas eu poderia colocar o b, por exemplo, no menos 2. Ó. Entenderam a, a questão? Quer dizer, o coeficiente ali do x naquela segunda expressão, naquela segunda lei, né, no que acontece para x maior que menos 1, é bx, tá bom? A pergunta que eu faço é, existe algum valor de b que torne essa função contínua? O que vocês me dizem? Olhando aí para esse desenho, entendendo que a lei de baixo ali é um dx, né? Agora está ali o b no menos 2, então ela está menos 2x. Ou seja, eu consigo trocar o menos 2 que está ali por um outro número que vai tornar essa função contínua? Tem algum valor de b que torna essa função contínua? O que vocês me dizem? Sim. O Henrique está dizendo que é 1. Vamos tentar? Vamos tentar colocar o 1 ali e ver. Então, ó, no lugar do menos 2, ó, eu vou puxar a barrinha aqui e vou levar. Percebam o movimento que está acontecendo ali no gráfico. Ó. A reta está subindo, né? B igual a zero, ela fica assim, horizontal, vai subindo até chegar no 1. Opa, até chegar no 1. Né? Pronto, chegou no 1. Quando o B é 1, aí colou, né? Um pedaço colou no outro, ficou contínuo. Ficou contínuo isso daí. Agora, como que a gente poderia fazer isso sem... Quer dizer, a questão da Mayumi era assim, poxa, mas então, para falar de continuidade, eu sempre vou ter que olhar para o gráfico? Eu sempre vou ter que apelar para a representação gráfica? A resposta é não. Vocês conseguem ver como que a gente poderia resolver esse problema sem só, assim, algebricamente, sem ter que olhar para o desenho? Bom, a gente está dizendo que sim. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento para vocês poderem enxergar aqui a minha tela maiorzinha. E vou apagar aqui essa parte de baixo. Bom, a função que a gente tem ali é essa daqui, ó. F de x igual. Ela é definida assim. Ela é 2 menos x ao quadrado para x menor que 1. E ela é b vezes x para x maior ou igual a 1. Certo? Essa é a função que está lá. Né? Com essa lei, se a função f de x tem essa lei, vocês conseguem me dizer quanto vale f de 1? Quanto vale f de 1? Que vale f de 1? B. B, né? Ó, o 1 está incluso nessa lei aqui de baixo, né? Para x menor que 1 é a de cima. Para x maior ou igual a 1 é a de baixo. Então, se x é 1,
a expressão, a representação algébrica que eu vou usar é essa. Então, vou trocar x por 1 aqui, e vai ficar b vezes 1, que é igual a b, justamente. Então, f de 1 é b, né? F de 1 é b. Para que essa função seja contínua, o que tem que acontecer? Tem que acontecer aquela igualdade. O limite de f de x para x tendendo a A tem que existir, e ele vai ter que ser igual a f de 1, certo? É isso que a gente vai precisar que aconteça. Então, vamos lá, vamos ver. Bom, para calcular esse limite, para o limite existir, a gente vai ter que olhar para os limites laterais. Vocês concordam que a gente tem que olhar para os laterais? Porque de um lado do 1, a função é definida de um jeito, e do outro ela é definida de outro jeito. Então eu vou ter que separar, né? Então eu vou fazer primeiro o limite de f de x para x tendendo a 1 pela esquerda, e aí a gente vai ver. Quando x tende a 1 pela esquerda, quando x tende a 1 pela esquerda, qual é a lei que representa o f de x? Qual é a lei que representa f de x? Quando x tende a 1 pela esquerda. Quer dizer, 1 pela esquerda, vou colocar aqui, né? 1 está aqui. Se é pela esquerda, é com valores que são menores do que 1. Né? Então, como o Davi está dizendo, é a primeira. Né? Ou seja, a lei é essa daqui, ó. 2 menos x ao quadrado. E agora eu faço x tender a 1 aqui. Bom, é aquela pergunta, tem indeterminação? Tem indeterminação aqui quando eu troco x por 1 nessa expressão? Tem indeterminação? Não, nenhum problema. Se não tem indeterminação, então calcular o limite é só aplicar ali. Né? Então, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Pela direita, desculpa, pela esquerda deu 1. Agora vamos ver quanto que dá pela direita. Né? Pela direita, agora o x é maior do que 1. Portanto, é a lei de baixo. Né? Então, vai ser limite x tendendo a 1 pela direita de b vezes x. E quanto que dá esse limite? X tendendo a 1 pela direita de b vezes x. B, exatamente. Limite da B. É a mesma coisa, né? Não tem determinação, então o limite é só trocar x por 1 e correr para o abraço, né? Bom, para que a função seja contínua, o que a gente viu é o limite tem que existir, ou seja, esse valor e esse tem que coincidir, e além de existir, o valor do limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Bom, então, esses três valores têm que ser iguais para que a função seja contínua. E, portanto, a conclusão disso tudo é que, para que a função seja contínua, o b tem que necessariamente ser igual a 1. Agora, eu pergunto, especialmente para Mayumi, você viu como a caracterização que a gente deu de continuidade nos permite responder essa pergunta puramente algebricamente? Eu mostrei o desenho porque com desenho as coisas sempre ficam mais legais, né? Mas não precisaria, né? A visualização é melhor mesmo, mas na hora de fazer as contas, eu consigo fazer algebricamente. Eu não estou preso à representação geométrica, entende? Ela é excelente e a gente jamais vai abrir mão dela, mas a gente não está preso a ela. A gente consegue evoluir aqui, por exemplo, para as representações algébricas, para os cálculos algébricos, de modo a obter a resposta analiticamente, né, algebricamente, e dizer, olha, para que essa função seja contínua, o valor de b tem que ser 1. Ok? Ok, gente. Acho que agora sim estamos num ponto bom aqui para gente encerrar. Acho que conseguimos trabalhar aqui ideias bem profundas, né? Assim, entendam que o que a gente fez aqui, a gente está falando de coisas que são ideias profundas, viu, gente? Isso aqui não é nada, não é qualquer coisa, não.
Newton não chegou no ponto de entender essas coisas por completo, né? E é por isso que, assim, o cálculo que ele desenvolveu, né, com seus fluxos e fluxões, ele foi duramente criticado, né, porque faltava muito rigor, formalismo. Isso só ganhou uma caracterização um pouco melhor quando se desenvolveu a teoria de limites. Mas Newton mesmo não conseguiu desenvolver essa ideia de limites para resolver as imprecisões do cálculo. Então, assim, não estamos falando de uma bobeira, né? É algo que assim, demanda um esforço intelectual para a gente se apropriar dessas ideias. Mas, claro, temos totais condições de nos apropriarmos delas, elas são nossas, e meu papel aqui é de facilitador, assim, tentar tornar esse acesso o mais suave possível, né? O menos traumático possível.